Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, continuando a exposição sobre Émile Durkheim, nós queremos ver então a sua obra e, junto com isso, os homens do seu tempo. Então, reparemos que no caso de Durkheim, a dimensão da disciplina é um pouco maior por causa da importância dele, né? Então, ele que deu o método, que constituiu, junto com Max Weber, que nós vamos ver no segundo semestre, né? Então, vamos ver sua posição de desenvolvimento da sociologia, em artigo publicado em 1900, na Revue Bleu, La sociologie en France au XIX siècle, defende a tese de que sociologia é uma ciência essencialmente francesa, né? Por causa do nascimento, do contexto kantiano, como nós vimos, dado o seu nascimento com Augusto Comte, mas morto o mestre, atividade intelectual da sociologia de seus discípulos foi sobrepujada pelas preocupações políticas, e a sociologia imobilizou-se durante toda uma geração na França, mas prosseguira, enquanto isso, seu caminho na Inglaterra, com Spencer e organicismo. A França pós-napoleônica viu num Godesmond mental que só se interromperia momentaneamente com a Revolução de 1848 e posteriormente com a Comuna de Paris, que eram as grandes revoltas, tá? Operárias, etc. Durkheim é severo no julgamento do período que antecedeu de imediato. Fala mesmo de uma calmia intelectual que desonrou o meado do século, que seria um desastre para a nação. Então, esse contexto, a sociologia, por também não haver método, por fazer aquilo que Comte não queria, e Durkheim também vocês vão ver que segue a mesma linha, que é o envolvimento político ou a aplicação da ciência na realidade. Então, isso fez com que se confundisse sociologia com socialismo, com uma ideologia e não como ciência. E aí, o que aconteceu foi colocada de lado e realmente ela não se desenvolveu. O revigoramento da sociologia se teria iniciado com Spinat, que introduziu o organicismo na França, ao mostrar que as sociedades são organismos distintos dos puramente físicos, são organizações de ideias. Mas, para Durkheim, tais formulações são próprias de uma fase heróica, em que os sociólogos procuraram abranger a sociologia em todas as ciências. Quem falava isso? Augusto Comte, na medida que falava que a sociologia seria esse grande guarda-chuva onde todas as ciências estariam sob ela. Na medida que se faz isso, ela não consegue ser ciência, porque ciência tem que ter campo específico, objeto específico e método específico. Então, se não havia essa especificidade na sociologia, ela não conseguia, então, se tornar verdadeiramente uma ciência. É tempo de entrar mais diretamente em relação com os fatos, de adquirir seu contato com o sentimento de sua diversidade e sua especificidade, a fim de diversificar os próprios problemas e determinar e aplicar-lhes um método que seja imediatamente apropriado à natureza especial das coisas coletivas. Então, aqui nós estamos diante de uma fala de Durkheim, então vamos analisar. Primeiro, o que ele vai colocando, e por isso é daqui que vai surgindo aquilo que a gente conhece como verdadeiramente sociologia. É tempo de entrar mais diretamente com relação aos fatos, né? Então, não ficar preso à ideologia. E quando ele fala fato, quer dizer que é uma ciência porque está lidando com uma realidade, está lidando com um fato, como a química vai entrar com relação à composição da matéria e vai trabalhar átomo, molécula, então é fato. Aqui a sociologia se torna ciência porque vai começar a lidar com um fato específico, né? Uma dimensão específica com relação ao fato social.
de adquirir o seu contato com o sentimento de sua diversidade e sua especificidade. Então, o que é diversidade e especificidade? Começa a classificação dos fatos sociais. Então, essa classificação vai fazer com que a sociologia seja verdadeiramente ciência, a fim de diversificar os próprios problemas e de os determinar e aplicar-lhes um método que seja imediatamente apropriado à natureza das coisas coletivas. Primeiro, então, depois fatos. Segundo, classificação desses fatos. Terceiro, aplicar-lhes um método. Então, nós já estamos entrando aqui em algo que é verdadeiramente científico. E, por fim, a natureza especial das coisas coletivas. Coisas coletivas é o social, né? Mas quando ele fala natureza especial, quer dizer o quê? Que há uma natureza que pode ser estudada por uma determinada ciência dessas coisas chamadas coletivas, que é o social. Então, só por essa posição dá para imaginar que aqui começa a surgir uma posição verdadeiramente científica. Nada disso poderia fazer o organicismo que não nos dera a lei sequer, como também de conta também não nos dera, né? A tarefa que aqui propôs Durkheim foi, em lugar de tratar a sociologia em gênero, no geral, porque até agora o que tinha sido feito era isso, né? Quer dizer, tudo no geral, nada específico. Nos fechamos metodicamente numa ordem de fatos, nitidamente delimitados, salvo as excursões necessárias aos demais domínios limítrofes daqueles que exploramos. Toda ciência, ela vai ter o seu limite, mas porém ela não está isolada das outras ciências. Então, o que ele está falando aqui? Nós limitamos os fatos e a abordagem que vamos ter deles até o limite das outras ciências. Então, você vai pegar a psicologia social, é toda a psicologia com relação ao comportamento, só que aí com relação à sociedade. Só que aí vai ter esse limite com a sociologia. Tá? E outras ciências a mesma coisa, a história, a etnografia, que tanto vai pegar, a sociologia vai pegar dados dela, mas é uma experiência específica, como também a antropologia como ciência da cultura. Ocupamos-nos apenas das regras jurídicas e morais, estudadas seja no seu dever, no seu desenvolvimento e na sua gênese, no seu nascimento, que aí é a divisão do trabalho social. Por meio da história e da etnografia comparadas, seja no funcionamento por meio de estatísticas, que é a matéria-prima do suicídio. Nesse mesmo círculo circunscrito, nos apegamos aos problemas mais e mais restritos, quer dizer, mais e mais delimitados. Em uma palavra, esforçamos-nos em abrir, no que se refere à sociologia na França, aquilo que Comte havia chamado a era da especialidade, que o próprio Comte não fez. Mas aqui, Durkheim, também na linha positivista, obviamente, vai implantar verdadeiramente a especificidade do estudo sociológico. Tá? Eis, em suas próprias palavras, as linhas mestras da sua obra. Né? Sua preocupação foi orientada pelo fato de que a noção de lei estava sempre ausente aos trabalhos que visavam mais a literatura e a erudição do que a ciência. Isso é tudo muito vago, né? A reforma mais urgente era, pois, fazer descer a ideia sociológica nessas técnicas especiais e, por isso mesmo, transformá-las, tornando realidade as ciências sociais. Então, na medida em que eu vou pegar técnicas especiais, técnicas aplicáveis ao fato social. Então, Durkheim vai lutar para pegar essas técnicas aplicáveis verdadeiramente e específicas aos fatos sociais. Não fazer como Comte, que vai pegar física social, vai pegar coisas das ciências exatas para aplicar as coisas sociais. Não. Vai aplicar verdadeiramente aquilo que é o social. A superação dessa metafísica abstrata exigia um método, tal como fez a regra de método sociológico.
mas não surgiram de elaborações abstratas. Desses filósofos que legiferam diariamente sobre método sociológico, sem ter jamais entrado em contato com os fatos sociais. Quer dizer, são opiniões que só são dadas, mas não é ciência, é isso que ele está falando aqui. Assim, somente depois que ensaiamos um certo número de estudos suficientemente variados, é que ousamos traduzir em preceitos as técnicas que havíamos elaborado. O método que expusemos não é só senão um resumo da nossa prática. Então, ele construiu ciência na medida que, na divisão do trabalho social, ele lidou com o fato social. Ele, a partir desse trabalho, ele deduziu método, ele deduziu técnicas e, a partir daí, ele elaborou a regra do método sociológico, que ele aplicou na sua obra chamada Suicídio. Então, assim que ele construiu ciência, e não algo generalizado, dedutível, não. Tá? A tarefa que se propôs era, pois, conscientemente de maior envergadura. Ela tornou-se no final do século XIX, devido à reação científica que estava ocorrendo. Nesse sentido, a França voltava a desempenhar o papel predestinado na sociologia, como desde quando, né? Um pouco para baixo aí. Devemos empreender maneiras de pensar mais complexas e mais conservar esse culto das ideias distintas que está na própria raiz do espírito francês, como na base de toda a ciência. Eis-nos, portanto, diante do renascimento do iluminismo na figura de Descartes moderno, que aí foi Durkheim. Né? Concepção de ciência e de sociologia. Dentro da tradição positivista, de delimitar claramente os objetos das ciências, para melhor situá-las no campo do conhecimento, Durkheim aponta um reino social com individualidade distinta dos reinos animal e mineral. Trata-se de um campo com caracteres próprios, que deve, por isso, ser explorado através de métodos apropriados. Então, por isso ele está construindo ciência. Tá? Se é característica própria, então tem que ter um método próprio. Tá? Mas esse reino não se situa à parte dos demais, possuindo um caráter abrangente. Porque não existe fenômeno que não se desenvolva na sociedade, desde que os fatos físicos, químicos, até os fatos verdadeiramente sociais. Então, se não existe fenômeno que não se desenvolva na sociedade, como então eu vou determinar o que é verdadeiramente social? Então, é essa determinação aqui que tem que ficar clara. Nesse mesmo artigo de 1900, em que contrapõe suas concepções àquelas formalistas de Simmel, e onde antecipa várias colocações posteriores, Durkheim fala também de um reino moral, ao concluir que a vida social não é outra coisa que o meio moral, ou melhor, o conjunto dos diversos meios morais que cercam o indivíduo. Aproveita para esclarecer fenômenos morais. Qualificando-os de morais, queremos dizer que se trata de meios constituídos pelas ideias. Eles são, portanto, face às consciências individuais, como meios físicos com relação aos organismos vivos. Então ele está falando o quê? Que, primeiro, então vamos determinar, dentro de tudo aquilo que está na sociedade, eu vou lidar com aquilo que se chama reino moral. Esse reino moral, o que qualifica ele? As ideias. As ideias. Então, eu vou partir dessas ideias para determinar o que ele vai chamar de fato social. Tá? A sociologia, mas levando ainda para designar as ciências sociais particulares, que são divisões aí dentro da sociologia, que essas divisões elas vão só proliferar com o tempo, né? Então vai ter sociologia rural, sociologia urbana, sociologia do desenvolvimento, sociologia da imaginação. Então vai se aplicar a vários campos, né? No meio do próximo, a sociologia constitui uma ciência no meio de outras ciências positivas. Então o que ele faz?
tira aquela história de guarda-chuva. Então, a sociologia não é o cume de todas as ciências. Ela é uma entre outras ciências. E ela tem o limite que é dela. E, portanto, ela pode ajudar o ser humano. E por ciência positiva entende-se um estudo metódico que conduz ao estabelecimento das leis, mais bem feito pela experimentação. No próximo, desde Comte, a sociologia tem um objeto que permanece, entretanto, indeterminado. Ele deve estudar a sociedade, mas a sociedade não existe. Ele há de société. Quer dizer, é algo muito vasto, né? Porque incorpora tudo. Aí no próximo, a sociologia tem um objeto claramente definido e um método para estudá-lo. O objeto são os fatos sociais. O método, a observação e a experimentação indireta. Em outros termos, o método comparativo. Então, esse método comparativo, primeiro, ele vai qualificar o objeto, tá? Esse objeto são os fatos sociais. Então, vamos pegar lá no final deste capítulo sobre Durkheim, vai ter a definição dele de fato social, tá? É fato social toda maneira de agir, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou então ainda, que é geral na extensão de uma sociedade dada, apresentando uma existência própria, independente das manifestações individuais que possa ter. Então, vamos lá, analisar essa definição. O que é fato social? É toda maneira de agir, fixa ou não. Então, é uma maneira de agir. Tradução é algo externo, tá? Suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior. Então, vamos lembrar aquilo que nós vimos de conceito de coerção lá. Coerção exterior não quer dizer prisão, levar força pública, não é guerra, não é violência somente. Também é, mas não é só isso. Coerção exterior é um fato social, ele influencia uma outra pessoa, tá? Essa coerção no sentido de que faz com que o indivíduo ele haja de uma outra maneira por força da ação de outro. Essa ação de outro não precisa o outro estar presente, tá? Então, nós somos influenciados, por exemplo, por Jesus que viveu 2000 anos atrás. Então, palavras e fatos com relação nos coagem, quer dizer, forçam de uma certa maneira simbólica a agirmos de outra maneira que se não fosse a influência dele. Então, coerção é fazer agir. Ou ainda, que é em geral na extensão da sociedade da tradução, a generalização que esse fato social pode fazer. Então, se eu estudo determinado fato social ou numa determinada sociedade, eu posso verdadeiramente generalizar, porque o ser humano tem essa capacidade de, vivendo numa sociedade, ter a mesma atitude em outra sociedade, tá? São ações e reações que podem ser as mesmas. Por isso, essa generalização. Apresentando uma existência própria. E aí vem o fato social, como depois nós vamos ver, uma coisa. Então, para Durkheim, o fato social ele tem uma vida própria, que é independente de quem fez. Então, para ele analisar fato social, é verdadeiramente analisar o fato em si, como a existência própria em si, que independe. Então, se eu vou estudar o fato social, namoro, não importa se é Antônio e Maria, se é Joana e João, eu vou analisar o fato em si. Se eu vou analisar o fato social casamento, a mesma coisa. Independe da consciência. O fato social ele possui uma existência própria em si. Então eu posso analisá-lo verdadeiramente como um fato, como uma coisa. Mas como que eu vou analisar esse fato?
né? Então aí entra o método comparativo. Então o método de Durkheim, ele é comparativo, é comparar um fato social com outro fato social. Então, se eles têm vida própria, se eles têm uma existência própria, se eles independem das consciências individuais, eu vou começar então, através da comparação, a analisar esses fatos sociais. Então aí eu vou ter a capacidade verdadeiramente de deduzir algo desses fatos sociais. O que falta atualmente é traçar, aí voltando lá à nossa disciplina, nosso texto, o que falta ainda é traçar os quadros gerais da ciência, assinalar suas divisões essenciais. Uma ciência não se constitui verdadeiramente, senão quando é subdividida, quando compreende um certo número de problemas, etc. O domínio da ciência, por sua vez, compreende o universo empírico e não se preocupa senão com essa realidade. Aqui é bem positivista mesmo, né? Então, é verdadeiramente ciência aquilo que dá para ser verdadeiramente comprovado. No mencionado artigo da Review Blue, antes de tratar o tempo zero, a sociologia é uma ciência que constitui num momento de crise. Então, toda aquela crise que a gente apresentou, da Revolução Industrial, das revoluções, então por isso que a ciência surgiu, porque ela se torna verdadeiramente necessária pela complexidade cada vez maior que as sociedades estão se tornando a partir daquela época. O próximo parte de uma distinção entre ciência e arte. Aquela estuda os fatos unicamente para os conhecer e se desinteressa dessas aplicações que possam prestar as noções que elabora. Tá? No caso da ciência. Agora, no próximo, a ciência só aparece quando o espírito, fazendo abstração de toda a preocupação prática, aborda as coisas com o único fim de representá-las. O que é essa representação? Então, eu analiso os fatos sociais para representar. O que é essa? É aquela representação simbólica que a gente falou na metodologia. Então, eu vou abstrair dos fatos que são concretos para poder entendê-los. Então, essa representação objetiva dos fatos, essa abstração, é a missão que a ciência tem. E que, no caso aqui, a sociologia também tem. Porque estudar os fatos unicamente para saber o que eles são implica uma dissociação em teoria e prática, o que supõe uma mentalidade relativamente avançada, como no caso de se chegar a estabelecer leis, relações necessárias, segundo a concepção de Montesquieu. Ora, como respeita a sociologia, Durkheim concebe que as leis não podem penetrar senão a duras penas no mundo dos fatos sociais. Por causa do quê? Da especificidade que os fatos sociais. Por quê? Quando a gente vai lidar com coisas sociais, como no dizer de Durkheim, não é a mesma coisa que lidar colocando uma mosca dentro de um microscópio, né? Então a objetividade ali é muito mais fácil. Agora, a objetividade em fatos sociais, porque envolve também a nossa própria posição social, é muito mais difícil. Então, pelo menos ele considera isso. Virando a página, fica evidente que, apesar do seu desenvolvimento tardio, a sociologia é fruto de uma evolução da ciência. Ela nasce à sombra das ciências naturais, como no caso lá a história de Durkheim, mas depois vai tendo a sua independência, né? O método. A regra da método de sociologia constitui a primeira obra exclusivamente metodológica, escrita por um sociólogo e voltada para a investigação e explicação sociológica. Importante ressaltar sua própria posição cronológica, e nós já falamos sobre isso. Então, aí, que depois ele vai aplicar em lei suicídio, como nós já falamos também. Simultaneamente, no próximo, com a elaboração dessa monografia, em que utiliza o método estatístico, Durkheim organiza
Uma outra menor porte, em 1890, a proibição do incesto e suas origens, e onde o método de análise de dados etnográficos é aplicado uma perspectiva aí sociológica. O cume vai ser as formas elementares da vida religiosa, né, de 1912, em que ele vai mostrar, muito diferente de Comte, que falava que a religião estava fadada a desaparecer e que o importante era o estado positivo, e que depois no final ele cria uma religião positivista. Durkheim, como nós vamos ver no quarto bimestre, ele vai comprovar que a religião ela é um fato social e ela dá para ser estudada a partir de uma perspectiva científica, né? Científica. A manipulação de dados etnográficos permite a análise de representações coletivas, que são encaradas no sentido estrito como representações mentais, ou melhor dito, representações simbólicas, e por sua vez, imagem da realidade empírica. Então, isso é fazer ciência. Então, a ciência vai construir essa representação simbólica, porque ela abstrai de fatos, e aí ela consegue representar esses fatos a partir de uma perspectiva objetiva desses mesmos fatos, tá? Mas ela vai conseguir representar isso, né? Durkheim empreende, então, os primeiros delineamentos da sociologia do conhecimento, por exemplo. Um pouco no próximo aí, nas formas primitivas de classificação, Durkheim e Moser escrevem: todos os membros da tribo se encontram assim classificados em quadros definidos e que se encaixam nos outros. Ora, a classificação das coisas responde a essa classificação dos homens. Um pouco no próximo. Resumo: se não estamos bem certos de dizer que essa maneira de classificar as coisas está necessariamente implicada no totemismo, e em todo caso, certo de que ela encontra muito frequentemente nas sociedades que estão organizadas sobre a base totêmica, existe, pois, uma ligação estreita, e não apenas uma relação acidental, entre o sistema social e esse sistema lógico. Isso nós vamos ver no quarto bimestre, mas o que é importante daqui? A partir de uma realidade primitiva, o totemismo, ele vai falar que essa estrutura social vai estar presente nas outras que se desenvolveram depois. Então, que é aquilo que a gente vai depois ver do simples ao complexo. Como Comte assim fez, né? Da mesma forma que Comte fez, Durkheim vai seguir este princípio, que é do simples até o complexo. Em síntese, não é apenas através das verbalizações que o homem procura representar a realidade. Ele o faz até mesmo pela maneira que dispõe territorialmente em face da mesma realidade. Um pouco para baixo. É necessário um método apurado, tal como desenvolveu Durkheim, para que possa ver, descrever e, mais importante, do ponto de vista científico, classificar as realidades. Essa nos parece a das mais notáveis contribuições científicas da sociologia, cujo méritos devem prioritariamente creditada a Durkheim. Por quê? No próximo, na regra do método sociológico, vai dizer: chama atenção para o fato de que os sociólogos se mostram pouco preocupados em caracterizar e definir os métodos que aplicam. Da mesma forma, na análise de três estados de... Aqui ele fala de Spencer, mas da mesma forma dos três estados de Comte. Quer dizer, eu pego uma ideia que vem do evolucionismo, que vem de outras ciências, e simplesmente eu aplico à sociedade e acabou. Não, eu não posso fazer isso. Quer dizer, não tem método nenhum. Simplesmente é uma ideologia que eu aplico à sociedade e pronto. E falar que isso é ciência, né? No próximo, se
nesse capítulo, Comte se mostra largamente influenciado por Bacon e parcialmente por Descartes. Pode-se perceber como também influenciou Durkheim, mas talvez se deva a Montesquieu a maior dose de influência sobre a regra, embora este se mostre preocupado simplesmente em estabelecer leis explicativas dos fenômenos sociais. Acho implícita a ideia de relações necessárias que se estabeleçam no âmbito de fenômenos da sociedade, já que a sua tese complementar sobre Montesquieu, ele evidenciara sua preocupação com duas tendências cadeadas: descrever e interpretar a realidade social. Então, essa preocupação em descrever e interpretar a realidade social, só que com método, então é a partir dessa posição que ele vai construindo a ciência sociológica. No próximo aí, a primeira regra cartesiana poderia servir perfeitamente como epígrafe das regras de Durkheim. Os estudos devem ter por finalidade dar ao espírito uma direção que lhe permita conduzir a julgamentos sólidos e verdadeiros sobre tudo que lhe apresente. No próximo, no meio, o tratamento dos fenômenos como coisa é uma constante nesse trabalho de Descartes, tal como de Durkheim. Tá? Isso é algo extremamente fundamental. Por quê? Na mesma linha de Comte, então reparemos que ele se alinha em certas coisas com Comte e outras não, mas aqui ele se alinha. Durkheim é da mesma posição de Comte, que o cientista ele deve ser totalmente isento quando ele vai lidar com as realidades sociais. Se ele deve ser isento e se a sociologia deve ter um método e um objeto específico, que são os fatos sociais, como coisa o quê? O que quer dizer que é tratar como coisa? Quer dizer que é totalmente objeto. A minha jogada à minha frente, que é isso a etimologia de objeto. Então, tem que ser totalmente exterior. E ao estudar, o cientista estudar aquele fato social como coisa, ele não pode deixar nada influenciar neste estudo desse objeto que são os fatos sociais. Então, isso quer dizer tratar o fato social como coisa, tá? Que é exatamente totalmente externo e o cientista totalmente isento. Só que isso não dá muito certo, que depois nós vamos ver, porque é impossível o cientista ficar totalmente isento. Então, a solução para isso vai ser dada por Weber, como nós vamos ver depois. Todo método consiste, aí Descartes falando, na ordem e arranjo dos objetos sobre os quais se deva conduzir a penetração da inteligência para descobrir qualquer verdade. Então, distinguir as coisas mais simples daquelas que são mais complexas. Então, esse processo ainda Durkheim vai pegar de Comte e ainda vai permanecer. Então, aquilo que é o mais simples vai estar presente naquilo que é o mais complexo. E isso daí, então, na sociologia da religião dele, quando ele falou de totemismo mais abaixo lá, nós vimos que isso é plenamente considerado, tá? Na medida que Durkheim, ele vai tratar como coisa. Então, vamos aqui tomar novamente, para a gente não perder o fio da meada. Durkheim, então, pretendia que a sociologia ela tivesse método próprio, campo próprio, que é a sociedade, e um objeto próprio, que no caso são os fatos sociais. Tá? Agora, como estudar fato social? Eu tenho que estudar esse fato social, que ele tem uma existência própria, ele está no geral da sociedade, ele não é específico, ele está presente em toda a sociedade. Então, se eu analiso o fato social comparativamente aqui, o que eu deduzo da comparação de fatos sociais, eu vou poder generalizar e aplicar a outras realidades sociais. Tá? Então, essa compreensão humana é o que faz bem
para essa realidade, né? Na medida que eu faço isso, eu tenho que tratar o fato social como coisa. Eu tenho que ter uma objetividade tamanha em que, se eu estou falando que ele é independente das individualidades que o produzem, então, se eu sou cientista, sou um sociólogo e vou estudar esse fato social, eu não posso deixar que a minha individualidade influencie no meu estudo. Lembremos que o que ele acusa também no processo desde Comte da sociologia é que procuraram demais aplicar a sociologia na prática, levá-la para a sociedade de tal forma que descaracterizou-a como ciência. Então, para ele, a imagem do sociólogo é utilizar de dados produzidos por outras ciências, analisá-los como fatos sociais e como coisa, mas ele não pode ter uma visão de ciência para ficar aplicando, então, para ficar conduzindo a uma determinada ideologia, a uma determinada a serviço de fulano ou cicrano, mas o cientista produz. Agora, aí pode a sociedade aproveitar do seu estudo. Porém, ele não pode ter um viés de servilismo, de utilitarismo com relação ao seu próprio estudo. Porque senão isso pode influenciar o seu próprio estudo. Então, ele tem que ser isento. Então, tratar como coisa, tanto essa objetividade como também o fato de lidar com essa realidade de forma isenta. Tá? Na regra 12, essa colocação é retomada para mostrar todos os recursos necessários para se ter uma intuição distinta das proposições simples, seja para fins classificatórios, seja para fins comparativos. Todas as colocações não deixam de estar presentes nas recomendações básicas de Durkheim, o que se refere à constituição dos tipos sociais. Então, comece a classificar a sociedade segundo o grau de composição que elas apresentam, tomando a base a sociedade perfeitamente simples, lembrado simples ao complexo, ou de segmento único. No interior dessas classes se distinguirão as diferentes variedades, conforme se produza ou não a coalescência, essa junção completa dos segmentos iniciais. Então, eu vou lembrar que, como descendente de Comte, tudo é relativo, né? Então, uma das missões aí do sociólogo é distinguir para ver qual a relação que os fatos têm. Então, o método comparativo, ele vai proporcionar isto, essa distinção dos fatos sociais, mas eu também não posso isolá-los e pronto, mas eu tenho que ver qual a relação entre eles. E aí, a partir dessa classificação, dessa análise, eu vou poder realmente chegar numa síntese perfeita, tá? Então, é interessante, aí eu deixo também como para vocês pensarem, inclusive, com relação à avaliação, o que de Durkheim caracteriza Durkheim, primeiro ponto. Segundo ponto, pensar em tudo isso que nós falamos, lemos, e aqueles que a gente já também viu de Comte. O que ele pega de Comte, o que ele tem em comum com Comte, que é muita coisa, mas também muita coisa ele tem distinto de Comte. Então é algo que a gente tem que pensar, o que ele tem em comum e o que ele tem de distinto, para ver até o quê? Qual a contribuição que Durkheim deu para a evolução da sociologia. Então, há coisas que pegou, porque quem é o pai da sociologia é Comte. Então, nós já falamos por que isso. Tá? Então, ele pega algumas coisas de Comte, mas também ele se distingue. Então, isso daí é bom pensar para que a gente possa aí depois continuar no estudo da disciplina, que na próxima aula a gente vai ver a sua obra, que é O Suicídio.
Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.